Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos, neste momento, dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 13 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Edivandro Corrêa, e veja as aulas, nos acompanhe e também se inscreva lá para nos ajudar. Muito bem. Sinceramente, eu tenho me alegrado muito estudar com vocês este curso. Porque, conhecendo a palavra de Deus, nós crescemos em todas as áreas da nossa vida. E eu louvo a Deus por esta oportunidade. Eu espero no Senhor que você tenha acompanhado e esteja gostando das aulas. Vamos dar sequência, então, na vida e no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aula de número 14 agora. Então, seguindo o tempo cronológico dos fatos ocorridos, nós vamos ver em João 8:12, Jesus relata ser ele a luz do mundo. Quem segue Jesus não anda em trevas, pois tem a luz da vida. Aleluia. Meus queridos, nós precisamos andar com Jesus, porque senão estaremos em trevas. Misericórdia, hein? Em João capítulo 8 ainda, nós vemos a dura conversa entre Jesus e os fariseus. E a pauta da conversa foi a veracidade do testemunho de Jesus Cristo. E também acerca de ser livre mediante ao conhecimento do Senhor Jesus e de sua palavra. Ao que o povo não entendeu. E Jesus explicou, viu? No verso 34 de João 8. O pecado gera escravidão. E mais, e no verso 47, ele diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, tem desejo de ouvir. E quem não é de Deus, não ouve, não tem gosto de ouvir. No final, eles quiseram apedrejá-lo, ao dizer-lhe: antes que Abraão existisse, eu sou. Está no verso 58 do capítulo 8. E eles quiseram apedrejar ele. Agora, em João 9, nós vemos a cura do cego de nascença. Jesus vinha pelo caminho. E diante dele, um cego. E os discípulos então perguntaram a Jesus: quem pecou para que nascesse cego? O cego ou os seus pais? Assim como aconteceu lá com os amigos de Jó, dizer o mal ser fruto de pecados. Mas nem sempre é assim. No caso do cego, não era assim fruto de pecado. E Jesus respondeu: não foi por pecado, mas para que se manifeste as obras de Deus. Aleluias. Então quer dizer que não foi por causa de pecado que ele era cego, mas para que se manifeste o poder e a glória de Deus na terra. Assim são muitos que sofrem. Nem todo o sofrimento, querido, é fruto de pecado. Às vezes Deus permite que aconteça para que nós nos voltemos para Ele, tenhamos fé nele e Ele opera os milagres. Aleluias. Na sequência, já em outro discurso, está em João capítulo 10, Jesus afirma ser ele o bom pastor, o que dá a vida pelas suas ovelhas. Está no verso 11. As ovelhas, meus queridos, não sei se você sabe, mas elas obedecem só à voz do pastor. Você sabia?
E eu e você somos ovelhas de Jesus. Então a quem nós devemos ouvir e seguir? A Jesus e a sua palavra, não é isso? Chegamos então agora no final do ano 26 depois de Cristo. Então vem a festa da dedicação. Lá, Jesus foi novamente questionado pelos judeus se era ele o Cristo de Deus. Ou seja, o ungido, né? Ao responder então ser ele o Filho de Deus, ungido, eles quiseram novamente apedrejá-lo. Na sequência, um dos maiores milagres de conhecimento popular está em João 11, que foi a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Eles moravam numa aldeia em Betânia. E Jesus, ele esperou 4 dias até ir lá, após saber que o seu amigo Lázaro estava enfermo. Por que Jesus esperou 4 dias, então? E eu vou explicar para você. Alguns da época acreditavam que o espírito do morto, em 3 dias, ele poderia retornar. Mas em 4 dias ele não retornaria. Então Jesus esperou 4 dias para que fosse provado este ser um milagre mesmo. E eles não questionarem, né? Ao ver Jesus chegar, Marta foi lá e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. E no versículo 35, Jesus chorou. Mas antes ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Então, aí, no verso 39, Jesus vai lá e ordena que tirem a pedra. E aí Marta diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então respondeu Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Aleluias. Querido amigo, querida amiga, se tu creres, também verás a glória de Deus, viu? Aleluias. Então eles foram lá e tiraram a pedra. Então disse Jesus: Lázaro, venha para fora. Ao que o morto se levantou e saiu para fora. Aleluias, glórias a Deus. Então muitos creram nele, e ainda teve uns que questionaram. Então ainda disseram: se deixarmos, todos vão crer nele. Então nós precisamos dar um jeito de matá-lo. Oh, meus queridos, você consegue imaginar um corpo morto há 4 dias voltar à vida? Meu Deus, é só Deus para fazer uma obra dessa. E mesmo assim, vendo isso, muitos não se converteram. Eu quero dizer para você que, olha só, milagres não têm um poder de 100% de salvar uma vida. Somente o Espírito Santo que pode convencer o homem e ele se converter ao Senhor. Hoje em dia é assim. Muitas pessoas veem milagres e não se convertem. É só o Espírito Santo que pode converter alguém. É assim, queridos. Nós somos bem-aventurados, porque mesmo que nós não vemos, nós cremos. É isso o desejo de Deus, que nós venhamos a crer nele sem ver. Mas ainda assim, ele vai operar milagres na nossa vida e a gente vai ver em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Veremos milagres. Glórias a Deus.
Então agora nós chegamos no mês de março de 27 depois de Cristo. Os últimos meses do ministério de Jesus. Em Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos entre a Samaria e a Galileia. Mas só um voltou para agradecer Jesus. Você viu aí, como já dissemos? Eu já ouvi pessoas que receberam milagres grandiosos, mas não voltaram para Jesus, não agradeceram a Jesus. Isto é lamentável, queridos. Ver os milagres e não acreditar e não se render a Jesus. Por várias vezes, Jesus preveniu os seus discípulos acerca de sua morte e ressurreição. Mas eles não entendiam o que ele estava querendo dizer. Na sequência, o tão conhecido milagre da cura do cego Bartimeu está em Mateus 20, Marcos 10 e Lucas 18. Jesus, chegando em Jericó, estava à beira do caminho, Bartimeu, cego e mendigando. Ao ouvir passar Jesus, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor o chama e pergunta para ele: o que tu queres? Que eu veja, disse Bartimeu. Jesus diz: veja, a tua fé te salvou. E imediatamente o cego viu. Aleluias, glórias a Deus. Assim como Bartimeu, meu querido, não perca a sua oportunidade de clamar ao Senhor. Seja direto e específico nas suas petições e nas suas necessidades. E diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor estenderá a sua mão abençoadora sobre você e vai operar o milagre que você espera. Aleluias. Agora em Lucas 19, Jesus ainda em Jericó, a multidão, como sempre, o acompanhava, né? Então um publicano, publicano era um povo que apoiava a Roma, e eles eram judeus, e eles cobravam os impostos e roubavam, né? Surrupiavam ali os impostos. E eles não eram bem vistos pelos judeus. E o nome desse que eu estou falando era Zaqueu. Ele subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. Então, ele subiu e ficou olhando. E aí Jesus, quando passou, disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu pousarei em sua casa, disse Jesus. Então, Zaqueu recebeu com alegria Jesus e se arrependeu de tudo o que fez. Então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa. Aleluias, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio buscar nós que éramos pecadores e perdidos neste mundo. Mas o Senhor nos resgatou. É para nós que ele veio, pecadores. Aleluias. É chegada então a Páscoa dos judeus. Sexta-feira, 2 de abril de 27 depois de Cristo. Está relatado em João 12, Mateus 26 e Marcos 14. Jesus vai a Betânia e lá foi servida uma ceia na casa de Simão o leproso. E lá estava Lázaro, Marta e Maria, o Lázaro que tinha ressuscitado, né? Então Maria pegou e ungiu Jesus com um nardo puro de grande valor.
Então Judas Iscariote criticou e disse: pois seria melhor vender e dar o dinheiro aos pobres. Então o Senhor o corrige e diz: deixa, pois os pobres sempre vocês o têm, mas a mim não o terá sempre. E mais, aonde for pregado este evangelho, se lembrará da oferta de Maria. Glórias a Deus. O desejo dos judeus era matar Jesus e Lázaro, que ressuscitou, pois muitos dos judeus estavam crendo em Jesus. Nós chegamos agora na última semana da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sábado, 3 de abril de 27 depois de Cristo. Nosso Senhor curou um homem hidrópico num sábado e levantou grandes críticas do povo fariseu. Jesus, neste momento, ele profere outras parábolas, como a parábola dos últimos lugares. Todo aquele que se exaltar será humilhado. Também uma outra parábola, a da grande ceia, e também a da torre. Chegamos agora no domingo, dia 4 de abril de 27 depois de Cristo. A última semana de Jesus Cristo. Este dia está relatado nos 4 evangelhos: Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19 e João 12. Foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ou Domingo de Ramos, né? Chegamos, então, Jesus chegando, então, perto ali, cumpriu-se as escrituras que disse em Zacarias 9, no Velho Testamento, 600 anos antes do fato. Não temas, está escrito, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumento. Ao entrar na cidade, então, as multidões estendiam suas vestes ao chão e com ramos de palmeiras nas mãos clamavam: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Aleluias, glórias a Deus. Ao que alguns fariseus queriam que o povo se calasse. Então respondeu Jesus: se esses se calarem, as pedras clamarão. Glórias a Deus. Isso está em Lucas capítulo 19, verso 40. Ah, meu amigo, eu não sei você, mas eu gostaria muito de estar lá, naquele dia, naquele momento, quando Jesus entrou em Jerusalém. Nos tempos antigos, quando um rei voltava vitorioso da guerra, ele era aclamado pelo povo e recebido com todas as honras. E festa para aquele rei vencedor. Agora você vê que interessante, né? Jesus, com toda a sua humildade, num jumentinho, contrariando os reis que chegavam em lindos cavalos brancos. Agora, o mais extraordinário, querido, Jesus não estava regressando de uma guerra como um rei vitorioso. Ele estava chegando para a maior guerra contra o pecado e a morte. O nosso rei eterno chegando para a guerra. Mas ele já chegou como um rei vencedor, porque ele já sabia que seria o grande vencedor na cruz, para nós e por nós. Aleluias, glórias a Deus.
Agora em Lucas 19 ainda, Jesus chora ao ver Jerusalém, por ele não ter reconhecido o tempo da sua visitação, e profetizou a ruína total de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Nós vamos ver isso ainda mais para frente. Hoje também é assim. Nós deveríamos chorar por este mundo. O Espírito Santo tem visitado as vidas, mas as pessoas não têm reconhecido. Isso também causará terrível ruína neste mundo, na grande tribulação. Porque as pessoas não querem reconhecer e ver a visitação que o Senhor tem feito. Na sequência, em Mateus 19, Marcos 1, Jesus faz a segunda purificação do templo, expulsa os cambistas e vendedores. A minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covis de salteadores, Jesus falou. Infelizmente, hoje, muitas igrejas também têm virado covis de salteadores. Pessoas têm se interessado em si e não no Evangelho. Homens e mulheres, líderes gananciosos, têm corrompido a obra de Deus, né? E a igreja, com interesses próprios. Lamentáveis. Chegamos agora na segunda-feira, 5 de abril de 27 depois de Cristo. Os últimos 5 dias de Jesus Cristo na terra. Jesus teve fome e foi comer frutos de uma figueira, mas não tinha frutos. Então ele disse: nunca mais se comerá frutos de ti. E a figueira secou. Isso para nós, um ensinamento, queridos. Nós precisamos dar frutos espirituais, querido. Senão, de certo, secaremos, viu? Isso está em Mateus 21 e Marcos 11. Ainda em Marcos 11, no templo, os sacerdotes perguntam ao mestre: com que autoridades faz isto? Quem te deu tal autoridade? A resposta de Jesus foi: também a vós eu pergunto, o batismo de João era de Deus ou do homem? Os religiosos então ficaram no estreito com essa pergunta e disseram: não sabemos. E aí o povo ficou sem saber, porque se dissesse que era de Deus, ele falou: por que não batizaram? E se disser que é do homem, eles temiam o povo, porque eles criam em João Batista. Então eles ficaram numa situação difícil e não responderam. Então Jesus falou: eu também não digo com que autoridade faço esses milagres. Seguimos com algumas outras parábolas, em Mateus 21 e 22. Agora referindo-se à salvação. A parábola dos 2 filhos, a da vinha arrendada. Em Mateus 22, Marcos 12 e Lucas 20, os saduceus aproveitam para perguntar sobre a ressurreição a Jesus. E se no céu vai haver casamento, vão estar casados? E o Senhor respondeu: não haverá casamento no céu, pois todos seremos como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Agora, na terça-feira, 6 de abril de 27, os últimos 4 dias de Jesus e mais questionamentos. Agora, os fariseus perguntam: mestre, qual é o grande mandamento? O primeiro é:
Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame-o e o adore. E ao próximo, como a ti mesmo. E os fariseus concordaram. Então Jesus respondeu: não estão longe do reino de Deus. Na verdade, o que só faltava eles reconhecer Jesus como Senhor e Salvador deles. Porque a lei eles já tentavam, obedecer. Agora em Mateus 23, Marcos 12 e Lucas 20, nós vemos várias advertências aos escribas e fariseus. E disse o Senhor: ai de vós, guias de cegos, cheios de hipocrisia, religiosidade, sem atitude, sepulcros caiados, iníquos, como escapareis da condenação do inferno? E continuou: ai de ti, Corazim e Cafarnaum, se tivesse visto Tiro e Sidom os milagres que viram, há muito teriam se arrependido. Também serve para nós aqui em São Paulo e no Brasil. Se em Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que nós vemos aqui no Brasil, de muito teriam também se arrependido e não teria sido destruído Sodoma e Gomorra. Quantos milagres temos visto, queridos? E mesmo assim as pessoas não se convertem. Ah, Jerusalém, São Paulo, Brasil, quisera eu ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos, vocês ficassem todos comigo. O Senhor falou: eis que tudo aqui vai ficar deserto, Jesus falou. E isso hoje também. Tudo vai ficar deserto, porque as pessoas não reconhecem o Senhor. É muito triste, meus queridos. As pessoas não querem saber do Senhor e nem andar com o Senhor. Agora em João 12, alguns gregos querem ver Jesus. Nós vamos ler no verso 23 ao 26 de João 12. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Aleluias. Queridos, a semente verde não germina. Ela precisa secar e morrer e cair na terra para germinar e dar frutos, viu? Assim foi Jesus, o grão de trigo nosso, que caiu na terra e morreu na cruz para nos salvar, e nós somos o fruto dele. Aleluias, glórias a Deus. Assim nós também, queridos, precisamos deixar este mundo, morrer para este mundo e a vontade da carne e vivermos para Deus, para que nós possamos dar frutos, viu? Queridos. Então, com isso, meu querido, nós vamos estar encerrando esta aula. Espero que você tenha gostado. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.